Dólar Iene semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dólar Iene. Dólar Iene que, como vemos, continua a negociar em alta. Hoje já atingiu um máximo acima daquele máximo de 2024 de 161,95. Como vemos por aqui, vou fazer aqui um zoom. Como vemos por aqui, está ligeiramente a negociar ligeiramente acima desses 161,95, ou seja, já chegou aos 161,97. Claro que é apenas, estamos a falar de apenas 2 pontos acima dos tais 161,95. No entanto, estamos a falar de que esse máximo equivale a dizer que é um nível que não se atinge nos últimos 40 anos. Portanto, estamos a falar de um forte movimento, de um continuado forte movimento do dólar iene em alta. Isto quando a semana passada tivemos os dados da inflação no Japão, saíram em linha com o esperado. Nos Estados Unidos, o Core PCE, ou seja, a medida preferida da Reserva Federal para a inflação, também saiu em linha com o esperado, e isso continua a alimentar, digamos, aqui assim, esta forte tendência ascendente que nós podemos ver desde o mais curto prazo até ao mais longo prazo, e que se prepara, a meu ver, mesmo por ultrapassar os tais 162, que aparentemente será uma linha na areia, digamos, por parte das autoridades nipónicas. Isto olhando aqui para o preço e vendo que o price action, digamos, denota de que os investidores terão algum receio que o Banco do Japão, as autoridades, o Ministério das Finanças esteja aqui assim a observar estes 162 e acima deles vão entrar a intervenção vendendo dólar iene. Para já nada disso está a fazer parar este movimento, que se mantém aqui em torno dos tais máximos, como eu falei, em máximos de 40 anos, dos últimos dois, a ultrapassar já mesmo o máximo de há 2 anos atrás, e isto muito a continuar o tal carry trade que, como vemos, apesar de as yields obrigacionistas terem reduzido um pouco, mas de facto o que nós temos é um mercado acionista que, apesar de algumas correções, continua em alta. Vemos aqui o SP500, se olharmos para o Nikkei, exatamente a mesma situação. Portanto, aqui assim estamos a ver a força do mercado acionista e, portanto, de alguma forma a validar o tal carry trade. Olhamos para o petróleo, realmente o petróleo tem vindo a cair e está a níveis que já não se viam desde antes da guerra no Médio Oriente, mas isso até agora parece não afetar o dólar, nem por outro lado parece estar a suportar o iene, que continua a negociar estes níveis. Mas atenção, o dólar iene não está mais alto, não está a estes níveis por fragilidade do iene. Neste momento continua a ser a grande situação, é de facto os ganhos do dólar. Se não vejamos, o dólar na semana passada voltou aqui assim a fazer um novo máximo, aqui nos 101,55, também um máximo já não atingido há mais de um ano. Nestes dias aqui assim, nestes últimos 3 dias, tem vindo a recuar um pouco, no entanto ainda bem em torno destes 101 pontos, está neste momento a 100,85. Ora, tudo isto mais do que justifica os avanços do dólar, que tem ganho praticamente contra todas as divisas. O iene não é exceção, antes pelo contrário, é uma divisa com um valor de retorno bastante baixo, ou seja, uma taxa de juros bastante baixa, das mais baixas das principais economias, retirando a Suíça deste conjunto, que é a única exceção, e aí o iene mantém, digamos, o seu valor como divisa de funding, divisa de financiamento a esse carry trade, e daí a estar a manter esta
esta tendência ascendente. Eu continuo a dizer aquilo que tenho dito ultimamente, infelizmente não há muito mais a dizer. O meu cenário base mantém a continuação desta tendência ascendente até que haja uma intervenção por parte do Banco do Japão, por parte do Ministério das Finanças. Vamos ver quando é que isso pode suceder. Eu aqui assim tenho alguma... Estarei bastante atento ao que vai acontecer esta semana, no final da semana. Nesta semana vamos ter, principalmente nos Estados Unidos, os non-farm payrolls, portanto, os dados do mercado de trabalho norte-americano, que vão sair na quinta-feira. Atenção, não na sexta-feira como habitualmente, mas na quinta-feira. Sexta-feira é feriado, dia da independência nos Estados Unidos. O 4 de julho é um sábado, eles realizam um feriado no dia 3, antecipam essa data e é essa a data, esse o dia que vai estar, digamos, uma menor liquidez no mercado, menor profundidade de mercado, e o Banco do Japão e o Ministério das Finanças gostam particularmente dessas situações para apanhar o mercado um pouco de surpresa e então realizar aí intervenções. Portanto, se houver uma intervenção nesta semana, eu digamos que colocaria as probabilidades maiores nessa sexta-feira desta semana. Mas atenção, vão haver muitos dados até lá, vamos ter o ISM manufatureiro, vamos ter os dados dos dados de emprego, das vagas de emprego amanhã, por exemplo, do Conference Board da confiança do consumidor também amanhã. Portanto, há muita coisa que nós vamos ter. E até lá, e o ADP na quarta-feira, portanto, e tudo isso pode realizar aqui assim alguma volatilidade. Claro que, como sempre, e eu já tenho mencionado isso várias vezes, uma maior volatilidade no dólar-iene normalmente despoleta esse tipo de situação, ou seja, de intervenções por parte das autoridades cambiais nipónicas. Portanto, isso pode acontecer antes da tal sexta-feira. Isso até porque, por exemplo, uma surpresa qualquer dos non-farm payrolls que acabe por levar a alguma volatilidade dos mercados poderá despoltar essa situação. Portanto, esse é o meu cenário base, é estar a observar essa situação e obviamente que se isso acontecer vamos ter aqui assim algumas obviamente fortes quedas no dólar-iene, até porque o mercado está bastante digamos longo desses mesmo dólar-iene para já. Ok, vamos então olhar para os gráficos e aqui assim os gráficos, eu começo por ver aqui o gráfico semanal. Como tinha falado na semana passada, vejam aqui este cruzamento ascendente da linha do MACD com a linha de sinal bem acima da linha neutra. Isto é reforço outra vez a mesma situação, isto é um sinal bastante bullish. O RSI está longe da situação, não está longe, mas não está ainda em situação de sobrecompra, portanto a dar ainda mais espaço a isto, a este movimento, o que pode levar ao romper destes tais 161,95 / 162 e levá-los para níveis aqui um pouco mais acima, eu diria. O próximo nível redondo são os 163 e eu acho que esta área é uma área em que o Banco do Japão, em que o Ministério das Finanças poderá entrar para fazer intervenções. Claro que uma intervenção por aqui, provavelmente temos uma primeira área de suporte aqui à volta dos 158, 159, aqui na média móvel das 21 semanas, que está nos 158,78 neste momento, e depois aqui mais abaixo vamos ter à volta dos 156 esta linha de tendência ascendente e mais abaixo ainda os tais 154, 155, aqui dados por este mínimo já feito durante este ano. Ora, este é aqui o cenário, digamos, do gráfico semanal. Olhando para o gráfico diário, eu começo a ver aqui já uma outra situação, ou seja, continuamos a ver aqui assim no MACD o momentum a ser bastante forte, a validar bastante toda esta tendência ascendente, tal como vemos no gráfico semanal. No entanto, o RSI já está aqui assim a entrar em situação de sobrecompra, o que poderá dar aqui a oportunidade de vermos alguma correção. Essa correção deverá
em princípio, contar com um suporte aqui a estes níveis, ou seja, aqui à volta da média móvel dos 21 dias, que neste momento se encontra nos 160,70 aproximadamente, e este nível de resistência, de suporte, que está nos 160,45. Portanto, 160,45, 160,70 é a primeira área de suporte a uma correção que possa existir aqui, antes da média móvel dos 55 dias, que está um pouco mais abaixo, e deste nível, deste suporte, que está nos 158,90 aproximadamente. Portanto, 158,90, 159,35, onde está aqui a média móvel dos 55 dias, é esta a segunda área de suporte, antes de, obviamente, mas isso já teríamos que ter bastantes, já teríamos que ter um dedo, digamos, do Banco do Japão ou do Ministério das Finanças, aqui assim, antes desta nuvem de Ishimoku à volta dos 158, e a média móvel dos 200 dias, que neste momento se encontra aqui nos 156,40 aproximadamente. Acima, uma vez mais, estamos em território que não temos gráficos, estamos a falar de 40 anos já de um espaço de 40 anos sem haver price action nesta zona, e portanto eu aponto para o próximo número redondo, próximo nível redondo, que está nos 163 dólares por ien. Ora, vamos terminar aqui com o gráfico a 4 horas, como sempre. O cenário é idêntico, no entanto, mais uma vez, o que temos aqui é a linha do MACD bem acima da linha neutra, e com a linha do MACD a fazer um cruzamento ascendente na linha de sinal, ou seja, tal como eu disse no gráfico semanal, aqui também temos um cruzamento bullish que poderá além, portanto, com o momento ascendente que valida bastante esta tendência ascendente, temos mais este cruzamento bullish que dá aqui um impulso ainda maior, ou poderá dar um impulso ainda maior aqui assim, neste dólar-ien, que está a atingir os tais máximos, está a testar a resistência dada pelo máximo de 2024 e o psicológico 162, que já, como digo, já não vemos há 40 anos este nível. O preço continua a negociar em cima da média móvel de 21 deste gráfico a 4 horas, que está aqui nos 161,80, ligeiramente abaixo, e depois abaixo disso temos os 55, que está nos 161,30 neste momento. Como o próximo suporte, como vemos, é um suporte relativamente forte, isto antes de todos estes suportes que vamos mencionando por aqui abaixo, desde os 160,50 aos 159,90, e atenção que aqui temos o tal média móvel 200 neste gráfico a 4 horas, que está nos 160 mesmo. Esse será também um suporte forte. Aliás, como vemos, toda esta área foi uma área de forte resistência, e portanto agora há de ser de suporte, e estamos a falar entre os 160 e os 160,50. Abaixo disto vamos ter até aqui aos 159 aproximadamente. O meu cenário base é que isto que se mantenha, no entanto, a tal situação, esta área aqui assim, é extremamente perigosa, passa a expressão, para vermos aqui assim a possibilidade de vermos aqui o Banco do Japão, o Ministério das Finanças, quem sabe se mesmo o Tesouro norte-americano a despejar aqui dólares, ou fazer dólar-ien, e então aí as coisas poderão realmente cair bastante mais do que os tais 160 e os tais 158. Pelo menos, portanto, chegar aí aos 155, diria eu, mas já tem que ser, bom, se for com o Tesouro norte-americano, certamente até poderá ir aí ou mais abaixo ainda. Mas, como sempre, isto é apenas a minha forma de ver o mercado, de interpretar os dados, interpretar os gráficos, não mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento. Por esta semana é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, ótimos negócios, e eu, para mim, estarei por cá pela próxima semana para mais um comentário semanal ao dólar-ien. Até lá!